Lembranças físicas de momentos únicos da vida. Mas existem sinais que vão muito além do que os olhos alcançam. São testemunhas de dores e traumas que nós gostaríamos de deixar no passado, Ana. Pois é, César, é nessas ocasiões que surge uma face diferente da arte de tatuar. A tatuagem que traz um significado que vai além das formas e das cores. Traços que cobrem cicatrizes, sinalizam a superação de dramas e o início de novos tempos, como mostra a reportagem da Elaine Cortez. Algumas cicatrizes refletem marcas que estão do lado de dentro. A minha história com a depressão começou há cerca de 3 anos e meio atrás, onde eu tive um problema de saúde que mexeu muito com a minha autoestima e com a minha comunicação com as outras pessoas. Foi um período muito complicado, porque eu me vi muito sozinha, então foi uma fase muito pesada, onde infelizmente no dia 2 de janeiro de 2018 eu decidi tirar minha vida. Então eu tenho marcas e cicatrizes daquele dia até hoje. Tainá tentou dar fim à própria vida. Foi a chance de renascer. Depois desse dia, muita coisa mudou na minha vida. E graças a Deus eu posso dizer que para melhor. Ela reencontrou o sentido de existir. Mas o espelho ainda mostrava, as pessoas reparavam, as marcas desenhavam uma identidade que já não era mais dela. Eu olhava todo dia aquelas marcas e eu sabia que eu tinha vencido aquela etapa. Mas algo que me incomodava era justamente o olhar de julgamento de algumas pessoas. E eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria fazer uma tatuagem, eu queria fazer algo para cobrir, para contar uma história mais bonita para aquela cicatriz. Em algum lugar que ela ainda não sabia, estava Raquel, numa outra busca. O que eu sentia que eu gostava mais, que eu me desenvolvia mais, era quando tinha alguma tatuagem relacionada a sentimento. Às vezes eu fazia um leão enorme, onde não significava nada para a pessoa. E ok. E depois eu fazia uma florzinha, onde ela falava, essa florzinha me lembra minha mãe, tem um sentimento, tem algo aqui que eu estou querendo expor com essa tatuagem. Então eu comecei a sentir algo diferente. A tatuadora queria sentido em cada pingo de tinta, propósito em cada contorno. Ela se encontrou na profissão que já exercia com excelência quando a técnica foi superada pela emoção. Despertou uma coisa ali. Raquel descobriu que a tela para a arte que ela sabia expressar não estava numa pele lisa. A cicatriz, ela não é como a pele normal. Tem toda uma técnica, tem todo um jeitinho certo de tatuar na profundidade. E isso depende de cicatriz para cicatriz. Cada cliente, ela tem uma história para contar. É muito único esse momento da cliente chegar aqui. Às vezes ela chega bem quietinha, porque elas têm um trauma ali. E o trauma, ele é muito pesado. Às vezes é uma cicatriz pequena, mas como é grande o trauma e a história por trás daquilo. Tainá e Raquel se encontraram. Eram caminhos diferentes num mesmo destino. Ressignificar, dar outro sentido para aquela cicatriz é a palavra. Foi assim que o girassol nasceu no braço dela. O girassol é justamente uma flor que ela sempre está virada para a luz. E tem um significado muito especial para mim também, que era uma das flores favoritas da minha avó, que infelizmente faleceu devido ao Covid no final do ano passado. Ela era a pessoa que mais me inspirava, então eu quis lembrar dela de alguma forma nessa tatuagem também. E assim a arte pinta novas histórias. Às vezes a cicatriz é de um parto triste, de um acidente grave, de uma violência doméstica, de um trauma de infância. Elas chegam com trauma de anos. A maioria das clientes, elas não vão para a praia, não usam biquíni, não expõem essa área onde está a cicatriz por conta da autoestima. Então foi um trauma tão grande que elas deixam um dia mais esse pedacinho do corpo dela. Cada corpo marcado vira uma tela em branco para outros significados. Antes da tatuagem, é uma menina que se escondia muito, atrás de muitos tabus. Acho que a tatuagem enfloresceu esperança, liberdade e a consciência de que tudo é mutável, mas só pode mudar se eu quiser. Thaís sofre de transtorno de personalidade limítrofe,
conhecido como borderline. Além da automutilação, em alguns casos, os sintomas incluem instabilidade emocional, sensação de insegurança constante, sentimento de baixa valia e ações impulsivas que comprometem as relações sociais. A tatuagem não apaga as marcas internas, mas ajuda no processo de superação, porque elas ressignificam o que eu vivi, mas elas não conseguem apagar porque a Thaís do presente e a Thaís do futuro é formada por influência da Thaís do passado. E isso conta as cicatrizes, tudo que eu vivi, todo o meu transtorno, enfim, essa é a minha história. Eu não posso esquecê-la. Aceitar a história que tem deu para a Thaís a chance de um novo capítulo, desta vez ilustrado. Dizem que a arte salva, e as tatuagens não deixam de ser expressões artísticas. Essas feitas sobre cicatrizes que marcaram momentos tão dolorosos fazem parte de um processo terapêutico pouco conhecido chamado ressignificação das emoções, quando as experiências traumáticas passam por uma releitura e proporcionam novos significados. Esta pesquisadora das emoções estuda exatamente isso. Ela explica que, por serem desagradáveis, as emoções chamadas de negativas, como a tristeza, a raiva e até o medo, costumam ser negadas, confrontadas, escondidas, quando deveriam ser simplesmente repaginadas. Ao invés de serem condenadas, as emoções negativas deveriam ser bem acolhidas. Elas funcionam para a preservação do indivíduo. Afinal, a gente sente essas emoções toda vez que percebe no ambiente uma possível ameaça. As emoções são informações valiosas para o nosso equilíbrio. Tainá e Thaís nem se conhecem e não sabem, mas foi exatamente isso que fizeram com as emoções delas. Se regularam. E a Raquel, que buscava mais significado para o trabalho, nem imagina o quanto acabou por ressignificar tantas vidas. Que a gente não deve se envergonhar por isso, pelo contrário. Pelo menos eu me sinto orgulhosa de ter passado por essa fase, por ter conseguido superar esses momentos difíceis e ter me tornado a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa determinada, uma pessoa forte e uma pessoa que você pode ter certeza que não vai querer voltar por aquele momento.